Nesse vídeo você vai aprender o que é a malha fina, o que faz a sua declaração entrar em malha fina e o que você pode fazer para resolver essa situação. Olá pessoal, eu sou a Laís, eu sou contadora aqui em mais um vídeo para ajudar você a lidar com as burocracias do dia a dia do empreendedor. Hoje a gente vai falar sobre imposto de renda, que não necessariamente é uma burocracia só do empreendedor, mas que a gente também traz por aqui nesse canal. Então se você está chegando por aqui agora, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder o conteúdo que a gente está trazendo por aqui. O que a gente chama de malha fina ou malha fiscal não é nada mais nada menos do que dizer que a Receita encontrou alguma pendência na sua declaração. E antes de te mostrar na tela como você faz essa consulta, deixa eu te contar quais são os 3 principais tipos de malha fina. O primeiro é o de inconsistências nas informações. A gente já falou aqui nesse canal algumas vezes que a Receita Federal faz diversos cruzamentos com as informações que você coloca na sua declaração e as informações que as instituições declararam no seu CPF. Então, por exemplo, se o seu empregador declarou que você recebeu 50 mil no ano e você vai lá na sua declaração, coloca 5 mil, esquece um zero por algum erro de digitação, a sua declaração vai cair em malha fina. E aí o que você precisa fazer nesse caso é retificar a declaração com a informação correta. Outros fatos que também podem gerar essas inconsistências é se você omitir algum tipo de renda, declarar um dependente em mais de uma declaração, né? A gente já falou aqui nesse canal sobre dependentes em um vídeo específico que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Segundo tipo de malha fina é aquele que te pede a comprovação documental. Então, lá na declaração do imposto de renda, a gente pode utilizar despesas com saúde e educação para fazer a dedução ali do valor da base de cálculo do seu imposto. E, às vezes, quando a Receita não conseguir identificar aquele pagamento que você declarou no cruzamento de informações, ela vai te pedir a comprovação documental. O que é isso? Se você declarou que você pagou R$1.000 lá para o dentista, a Receita vai te pedir para comprovar que você realmente pagou os R$1.000 para aquele dentista. Então você vai ter que pegar lá, buscar o recibo ou a nota fiscal daquele profissional e apresentar num processo que você abre de forma eletrônica mesmo pelo ECAC e mandar aqueles documentos para comprovação. Essa análise dos documentos comprobatórios, ela costuma demorar um pouquinho. Então, se a sua declaração cai nesse tipo de malha fina, saiba que vai demorar um tempinho para resolver, mas que você colocando as despesas lá certinho e estando tudo certo, a sua declaração vai sair dessa malha fina depois de algum tempo. Terceiro tipo de malha fina são os débitos com a Receita Federal. E isso acontece no seguinte caso, vou dar um exemplo para vocês. Fiz a declaração agora no ano de 2023 e deu que eu tenho um imposto a restituir de R$500. Só que ano passado eu acabei perdendo o prazo da declaração e aí tive que pagar uma multa de R$ 165,74 para o imposto de renda. Eu acabei não pagando essa multa e esse débito ficou lá no meu CPF. Beleza. O que acontece agora? Eu enviei a declaração de 2023 e tenho um imposto a restituir de R$500. Só que a Receita, ela não vai me pagar esses R$500, porque eu tô devendo para ela R$ 165,74. Mas aí o que ela faz? Ela já faz essa compensação dos R$ 165,74 e já te transfere o resto? Não é assim que funciona. Na verdade, ela coloca a sua declaração em malha fina e aí você tem que entrar lá para ver aquela situação e concordar com a compensação, ou você tem que pagar aqueles R$ 165 primeiro antes dela liberar a sua restituição de 500. Então, nesse tipo, você precisa ficar muito esperto. Se você tem algum débito anterior com a Receita Federal, não deixe de consultar se a sua restituição, se você teve restituição, caiu em uma malha desse tipo, porque a sua restituição não vai ser liberada em hipótese alguma se você tiver algum débito com a Receita Federal. Então, ou você quita o débito, ou você vai lá no sistema e concorda com a compensação. Vai ter um botãozinho lá para você clicar que ela já vai fazer essa compensação automaticamente. Agora vamos lá para a tela para você ver onde que você vai fazer essa consulta. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para consultar essa malha fina. Então já estamos aqui na tela do Google e vou digitar ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte da Receita Federal. Então você tem que entrar sempre no gov.br.
Então, vamos entrar por aqui e vamos clicar aqui em acessar o ECAC. E ele vai vir para essa tela. Hoje em dia, tudo a gente está fazendo com a conta gov.br, né? Esse código de acesso você ainda consegue gerar, mas não adianta nada você gerar o código de acesso se a sua conta gov.br não tiver um nível de segurança prata ou ouro, mas também não é nada muito complicado. Essa senha aqui do gov.br é uma senha única que você usa para acessar praticamente tudo quanto é tipo de serviço que envolve governo, né? Até mesmo as questões de vacina foram por aqui pelo gov.br também. Mas beleza, então vou digitar aqui um login do gov.br para a gente verificar onde que a gente vai para olhar a malha fina. Digitei, cliquei em entrar e vai dar aqui a tela do ECAC. Você vai vir aqui no canto esquerdo, meu imposto de renda. Se não aparecer essa opção aqui, você vem aqui em declarações e demonstrativos e vai acessar o meu imposto de renda. Aqui vai estar a tela do imposto de renda. Quando a sua declaração estiver processada, tudo certinho, ela vai estar aparecendo assim. Essa aqui, ó, de 2023, por exemplo, está em fila de restituição. Isso significa que esse contribuinte aqui fez a declaração de 2023, teve restituição a receber, mas ainda não recebeu, está na fila. E olha só esse aqui, IRPF 2021 está com pendências. Então a gente vai clicar aqui no que tem as pendências. É claro, se for em 2023, você vai em 2023. Isso serve aqui para você consultar a malha fina de qualquer ano. E aqui tem serviços disponíveis, pendências de malha. Beleza. Então, olha só o que a gente tem aqui. Possível inconsistência nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então, a gente tem aqui o seguinte, aquele primeiro tipo de malha fina, que é uma possível inconsistência. Eles colocam aqui que é possível. E aqui vai estar te explicando o que aconteceu. Aqui tem o seguinte, foram encontradas as seguintes divergências entre os rendimentos informados pelas fontes pagadoras e os constantes em sua declaração. Lembra que a Receita faz os cruzamentos de informação? Então, nesse cruzamento, ela identificou alguma pendência, algo que uma fonte pagadora declarou e você não, ou até mesmo divergência nos valores. Aqui tem o seguinte, rendimento informado pelas fontes pagadoras, então tem aqui o valor do rendimento tributável, e rendimentos em sua declaração. E aí tá falando, não foram declarados rendimentos tributáveis da pessoa jurídica para a fonte pagadora acima. Ou seja, você não informou que recebeu esse valor, mas esse órgão aqui informou que pagou esse valor para você, tá? Então, o que você tem que fazer nesse primeiro tipo de malha fina? Você vai ter que verificar se o que está aqui realmente foi algo que você recebeu durante o ano e você vai retificar a declaração colocando o rendimento correspondente, ok? Então, aqui já tem direitinho passo a passo. O que verificar? Essas divergências normalmente ocorrem porque parte dos rendimentos não foi declarada, rendimentos tributáveis foram declarados como isentos, o CNPJ ou CPF da fonte pagadora está incorreto, né? Então você tem que verificar tudo isso, se o CNPJ lá na sua declaração está certinho, se o nome está certinho, se o valor está certinho, né? E aí, esse erro você vai lá e vai retificar a declaração. Então aqui já tem também o que fazer. Se os valores declarados conferem, contate as fontes pagadoras para verificar possíveis incorreções. Se a omissão se refere ao auxílio emergencial não recebido por você ou seus dependentes, ou os valores não conferem, consulte perguntas e respostas número 14, 15 e 24, e ele já tem aqui o clique, né? Ocorreram aí na época de auxílio emergencial vários golpes envolvendo CPF de várias pessoas, então já está dizendo aqui. Se quiser saber mais sobre a devolução do auxílio emergencial, se houve erro no preenchimento, retifique a declaração. E aí você vai ter que enviar uma nova declaração retificadora com todas as informações corretas. Então aqui eu tenho um outro item, que é o quê? Possível inconsistência no imposto de renda retido na fonte do titular. Então tem aqui os valores de imposto de renda retido na fonte e o que foi informado na declaração. Então veja aqui está 250,
que foi informado pela fonte pagadora e na declaração ficou R$ 653,56. Então tem uma inconsistência aqui. Aí o que você precisa fazer? Verificar os documentos e se tiver errado mesmo, você vai retificar a declaração. Então tem outra malha fina aqui, possível inconsistência na dedução com despesas médicas. Aí veja bem, aqui aí já é aquele segundo tipo de malha fina, onde a Receita Federal identifica as despesas médicas na sua declaração, mas não consegue identificar a contrapartida, né? Então ela te pede para comprovar essas despesas médicas. Então olha só o que está escrito aqui agora. O que aconteceu? Foi constatada a necessidade de comprovação documental das despesas médicas declaradas. Então aqui tem todos os valores das declarações, do plano de saúde, do hospital, da clínica, do dentista, os valores aqui certinho, e aqui está escrito valores informados à Receita Federal pelas fontes pagadoras, e só tem um. Ou seja, todo o restante aqui não foi informado pelas fontes pagadoras. Então, o que você precisa fazer? Não, eu tive esses gastos realmente, eu tenho que juntar os meus documentos, notas fiscais, recibos dessas despesas médicas para poder apresentar para a Receita Federal. E aí, tem o seguinte, antecipação na entrega dos documentos. Se não houve erro no preenchimento, então você vai verificar essas despesas médicas. Não, realmente eu tive todos esses gastos, eu tenho todas as comprovações, não era para isso aqui ter caído em malha fina, né? Então você tem que juntar todos esses documentos e apresentar para a Receita Federal. Então, se não houve erro no preenchimento, então não houve, e todas as informações declaradas estiverem devidamente comprovadas por documentos, aguarde comunicação da Receita Federal para prestar esclarecimentos ou solicite antecipação para a entrega desses documentos. Essa antecipação é o quê? A gente está agora em 2023. No caso, essa malha aqui foi do ano de 2021, então a gente já pode apresentar os documentos. Do ano de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, você consegue abrir um processo aqui pelo ECAC mesmo para poder enviar todos esses documentos de forma eletrônica para a Receita Federal. Aí esse tipo de malha, ele demora um pouquinho mais para ser resolvido, né? Você tem que abrir o processo, comprovar suas despesas e aguardar a análise e parecer da Receita Federal. Então é um processozinho um pouco mais complexo de se fazer quando você tem que comprovar algum tipo de despesa com o médico ou com educação ou qualquer que seja a despesa dedutível que você tenha declarado, certo? Bom, o terceiro tipo de malha que a gente falou foi quando a gente tem dívidas com a Receita Federal, que eu não tenho um exemplo aqui agora, mas apareceria aqui, né? Essas informações, elas não são tão difíceis de entender. Vai aparecer que você tem dívidas com a Receita Federal e vai ter um botãozinho lá para você concordar com a compensação, né? Que aí ele já vai descontar o valor que você devia antes da sua restituição e aí vai liberar para você o restante dos valores. Então é aqui que você faz todas as consultas de malha fina e que vai ter as orientações do que você precisa fazer para consertá-las. Se você ficar na dúvida na hora de fazer esse processo, não deixe de consultar um profissional da sua confiança. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.